Nós estamos aqui para mais um quadro Educação do Espírito. Hoje nosso programa de número 52. Nós estamos estudando a obra Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, do autor Adriano Calzoni. E hoje nós vamos encerrar o nosso estudo sobre este livro. Recomendo a todos a leitura. É uma obra de caráter histórico muito interessante. Todos vão gostar, tenho certeza. Esse livro, como já mencionei, ele foi dividido em 3 partes. A primeira conta a infância, a juventude e o casamento de Amélie Gabrielle Boudet. A segunda nos mostra como foi a participação da senhora Kardec na consolidação do espiritismo após a morte de Allan Kardec. E a terceira parte fala sobre como prosseguiu a doutrina espírita após a morte dos Kardec. Nós não vamos nos estender muito nessa reflexão sobre essa terceira parte, que é a que nós vamos ver hoje, terceira e última parte. Por isso, eu recomendo a todos que leiam, para que vocês possam ter acesso a todos os detalhes. São muitos detalhes, muitas coisas interessantes que são importantes para você ter um conhecimento histórico sobre a doutrina espírita. Nós vamos ver apenas alguns detalhes deste finalzinho do livro que seriam importantes para o desenvolvimento da doutrina. E assim, nós vamos lá então. O Espiritismo continua. Em 10 de janeiro de 1895, a Sociedade da Livraria Espírita, fundada por Kardec, foi dissolvida. A Livraria Espírita que Kardec fundou foi fechada. Em 21 de janeiro de 1896, o jornal Le Espiritisme se despediu da história do Espiritismo. Adriano Calzoni conta que por conta de uma desavença entre dois companheiros espíritas, o Le Espiritisme foi fechado. O senhor Laurent de Fagé, que ganhou o processo na briga, ele refutou o Le Espiritisme e fundou um novo jornal espírita, o Le Progrès Espírite, órgão da Fundação Espírita Universal. Em 1897, Gabriel Delany publicou O Fenômeno Espírita. E na introdução, ele traz a seguinte reflexão científica espírita para análise dos leitores. Espiritismo é uma ciência que diz respeito à demonstração experimental da existência da alma e de sua imortalidade, por meio da comunicação com aqueles que foram impropriamente chamados de mortos. Com a extinção da Livraria Espírita, fundada por Allan Kardec, Lemarry, aos 70 anos, ele fundou sua própria livraria, a Librairie Lemarry Edite, e continuou a publicar as obras de Kardec em vários idiomas. Essa livraria, a Livraria de Lemarry, ela existe até os dias de hoje, no mesmo endereço, lá na França. No dia 15 de novembro de 1897, Lemarry concedeu gratuitamente para a Federação Espírita Brasileira o direito de traduzir as obras de Allan Kardec para o português. E o responsável por receber essas obras foi o Dr. Bezerra de Menezes, o nosso conhecido médico dos pobres. No início do século XX, dezenas de círculos espíritas se espalhavam pelos principais estados brasileiros. O Brasil já possuía um movimento espírita próspero e com capacidade, com independência para manter os seus adeptos sempre informados sobre as descobertas do além-túmulo. No dia 9 de novembro de 1898, desencarnou com apenas 67 anos a inesquecível amiga dos Kardec, Berthe Fropo.
lembrada por todos como a mais valente e forte defensora da causa espírita. E no dia 1º de maio de 1901, partiu aos 74 anos Lemarie, lembrado na França muito mais como um ocultista do que como um espiritista. E aqui então nós encerramos o nosso estudo sobre esta obra. E segundo Adriano Calzoni, ele coloca aqui no finalzinho do livro, Amélie Gabrielle Boudet permanecerá para sempre em nossos corações espiritistas como a artista do espiritismo, a nossa querida vovó Kardec, a instrutora amorosa de todos os artistas e médiuns do mundo. Que ninguém se esqueça de que a femme forte, Madame Kardec, muito lutou para que a nossa doutrina luz chegasse até os dias de hoje com a máxima dignidade, mantendo a sua chama acesa na alma de todos os espíritas do mundo. E é isso. Quero agradecer a todos que acompanham o nosso quadro, né? Se quiserem assistir os outros vídeos sobre a obra, estão todos lá no canal Rossano Sobrinho. Compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, deixem lá o seu like, né? Mostrem pra gente que estão gostando dos quadros, né? Dos vídeos. Quero agradecer aos patrocinadores que colaboram conosco para que nós possamos manter o nosso canal. Agradecer aos colunistas, né, que gravam semanalmente com a gente. E lembrar a todos, né, que mês de janeiro tem livro novo no nosso Clube do Livro Espírita Altos Planos. Se você desejar ser um sócio, né, é só entrar em contato conosco, né, que ainda dá tempo. Por apenas R$ 35,00, de 2 em 2 meses, você recebe um livro espírita novo em casa, né? E também ajuda o nosso canal. Siga a nossa livraria lá no Instagram, né? Assim você pode acompanhar, né, todas as novidades. E é isso. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo quadro, Educação do Espírito.